Olá, alunos. Então, vamos nossa tentativa de gravar aqui a aula do Reino Monera, né? Tá difícil, completo. Tentei modificar algumas coisas para ver se agora vai, né? Que estou tentando fazer via, como eu fiz o Google Meet, né? E tá, tá difícil, mas vamos tentar de novo. Vamos falar do Reino Monera, então, né? Na aula passada a gente falou dos vírus, e, e vimos que as características e tal, o problema da questão da reprodução e das doenças, mais ou menos nesse mesmo estilo, agora vem o Reino Monera. Mas, diferentemente dos vírus, agora a gente está vendo aqui né, micro-organismos de fato, né? A gente estava naquela discussão de, vírus vivo não é e tal. O Reino Monera, que são as bactérias, a gente pode incluir ela como os seres vivos mais antigos, né, baseados em análise de moleculares, né, análise evolutiva disso, a questão de não ter uma membrana nuclear, de ser procarionte, todas essas características indicam o quanto elas são simples, primitivas e provavelmente os primeiros organismos vivos a existir no nosso planeta, né? De fato, né, formado por uma célula e tal, né? Então tá, vamos ver aqui as características do reino Monera. As bactérias, elas são unicelulares, todas elas formadas por uma única célula, aquela coisa que a gente aprende lá do início do fundamental. Lá. Procarionte, porque seu material genético não está organizado dentro não tem uma membrana nuclear para armazenar ele, a carioteca, né? Então, é uma característica primitiva, né? Pode estar isolados, tipo, vivendo de forma autônoma, ou então em colônias, que é geralmente em colônias que a gente trabalha, né, que elas geralmente estão em colônias. Não tem muitas organelas citoplasmáticas, como a gente vê nos eucariontes, que tem mitocôndria, retículo endoplasmático, isso tudo nas bactérias não existe. Eles têm os ribossomos que fazem essas funções vitais ali, né, de produção de proteínas, metabolismo e tal, né, são muito simples. Elas têm a parede celular, muitas delas, né, nem todas as bactérias têm. Que outro organismo que a gente vê que também tem parede celular são as plantas, né? Só que a parede celular nas plantas é como se fosse uma caixinha que envolve a célula. Nas plantas é de celulose, que a gente usa para fazer papel e tudo, né? Nas bactérias, a parede celular tem uma outra composição química, né? Feito de açúcares ligados a aminoácidos, né? Então, mas a função é a mesma, a ideia é ficar com essa célula dentro de uma estrutura mais resistente, formando como se fosse um esqueleto externo. Membrana plasmática, como toda célula tem, né, que faz essa troca entre o que entra e sai dentro da célula, e o citoplasma, onde ocorre o funcionamento da célula em si. Né? Então, aqui eu desenho mais ou menos no esquema da célula, né, essa parte mais externa aqui, a parede celular, né, a membrana, o flagelo, que atua na locomoção, aí dentro, membrana plasmática, citoplasma e o DNA espalhado, por isso que ela é uma procarionte. Esses pontinhos aqui devem indicar os ribossomos, que são, né, estruturas dentro das células que desempenham funções importantes, né, produção de proteínas e tal. Então, esse é um esqueminha básico do que seria uma bactéria, muito mais simples do que uma célula eucarionte, inclusive muito menor do que uma célula eucarionte. Eucarionte, no caso, nossas células são células eucariontes. Né? As bactérias podem ser classificadas em 3 grandes grupos, né? As arqueobactérias, que essa parte inicial do nome aqui, arqueo, que tem também a arqueologia, arcaico, justamente significa antigo, né? Então, as bactérias antigas seria a arqueobactéria. A gente vai ver por quê. As eubactérias são as bactérias verdadeiras, de fato, né? As bactérias mais atuais. E as cianobactérias são as bactérias que fazem fotossíntese, também chamadas de algas azuis. As arqueobactérias, aqui tem uma imagenzinha aqui e tal, elas são diferenciadas porque, bom, elas não precisam de oxigênio, a maioria delas, né? Não, elas são anaeróbicas, elas conseguem fazer seu metabolismo todo, né, sem usar oxigênio. Não precisa, na verdade, ela nem não vive onde tem oxigênio. Ela meio que algumas têm esse como se fosse um veneno para ela, né? Então, assim, por essas características, elas demonstram que teriam essas, né, como se fossem no passado da Terra, pelo que a gente viu, a Terra teria menos oxigênio,
teria condições também de temperatura, grande quantidade de atividade vulcânica, e todas essas condições ideais para essas bactérias que hoje vivem nesses pontos bem delimitados aonde essas condições existem, né? Então, provavelmente no passado da Terra era o paraíso para as arqueobactérias, hoje não mais, né? Então, essas condições de viver em ambientes ácidos, muito sal, muito quente, sem oxigênio, é uma característica muito parecida com o que seria o passado da Terra. Aí, no surgimento de outras bactérias com a evolução, milhares de anos para frente, né, como as bactérias que fazem fotossíntese, aí que o oxigênio começou a ser produzido. E aí começou a mudar o ambiente onde as arqueobactérias viviam. E começou a ser o apocalipse das arqueobactérias, né? Então, hoje elas existem nesses lugares bem específicos, como fontes hidrotermais, lagos de ácido, né? O Mar Morto lá com cheio de sal, né? As fontes hidrotermais é um exemplo de como as arqueobactérias acabam sendo os grandes produtores do ecossistema nesses ambientes abissais, né? Porque não tem luz, não tem como algas fazerem fotossíntese, não tem plantas, não tem nada. Isso aí, para produzir no ecossistema, né, ser o produtor na cadeia alimentar. Então, como é que tem tanta vida nessas regiões no abissal, né? Claro que está muito ligado a essas fontes hidrotermais aqui, de atividade vulcânica, jogando na água, além do calor, né, enxofre, um monte de compostos químicos que servem de alimento para essas arqueobactérias. As bactérias se reproduzem em grande quantidade, e aí surgem animais filtradores que se alimentam de bactérias. Aí depois surgem animais que se alimentam dos filtradores, e aí começa toda uma cadeia alimentar, né, que depende das arqueobactérias para existir, nessa região abissal, né, em torno dessas mini vulcõezinhos que existem nas regiões da profundeza do oceano, né. Bom, as cianobactérias, que são essas bactérias aqui, essas colônias aqui, ó, parece uma corrente, né, um colarzinho de pérola, elas fazem fotossíntese, ou seja, elas são autotróficas, elas conseguem produzir a substância que vai ser o alimento delas, no caso a glicose, através da fotossíntese, né. Elas fixam nitrogênio, elas conseguem pegar nitrogênio atmosférico e transformar isso em substâncias que eles vão ser, né, que elas vão utilizar, e podem causar eutrofização. Eutrofização é o processo onde que, muitas vezes, por conta de um excesso de matéria orgânica, pode ser, a gente está falando de esgoto, ou então fertilizante na agricultura, o pessoal usando fertilizantes à base de nitrogênio, e a chuva leva isso para os lagos e rios, e aí acontece uma superpopulação dessas algas, das cianobactérias, utilizando esse recurso, mas também utilizando o oxigênio, até levando a chegar a zero oxigênio nesses lugares, e aí prejudicando toda a vida aquática, né? Então, isso é eutrofização, né? Esse excesso de nutrientes causando uma superpopulação de algas, levando a diminuição do oxigênio na água. As bactérias, elas são classificadas pelas sua morfologia, né, pelo formato com que elas são. Cocos são as esféricas, mas aí se elas fazem uns arranjos nas suas colônias, dependendo do tipo do arranjo que a gente dá os nomes, né, diferenciados. Então, Streptococcus é essa sequenciazinha de colônia que ela faz como se fosse um colarzinho de pérolas. A Staphylococcus é quando formam, né, um grupo mais adensado, tipo uma amora, assim, tipo, formando um caixinho de uva, aí Streptococcus. O bacilo tem os lactobacilos, né? Então, os bacilos são as bactérias que têm formato de bastão. Espirilo é espiral, e o vibrião tem esse formato aqui lembrem, vírgula, né? Vibrião. Parece mais, na verdade, um feijãozinho, né? Tem o vibrião colérico, que é um que a gente vai ver mais para frente ali, causador da cólera. Então, o formato dá um nome para o tipo de bactéria. Agora, a parte bem importante dessas características é a reprodução. A reprodução assexuada é aquela que simplesmente produz cópias, né? Não tem muita diferença genética entre no resultado dessa reprodução. A gente chama de cisparidade ou bipartição. Então, o que acontece? A bactéria simplesmente ela faz uma cópia do seu material genético, né, e se divide ao meio, gerando
duas bactérias idênticas, né? Ah, mas como é que as bactérias conseguem, se elas são todas iguais, né? Como é que elas conseguem, por exemplo, se tornar resistente a medicamentos e se adaptar às mudanças do ambiente? Aí a explicação para isso é a explicação da evolução, né? A gente viu lá sobre a questão da teoria sintética da evolução, que é aquele melhoramento das ideias de Darwin, que mostra que a mutação é uma das chaves para iniciar a evolução. Então, o que é uma mutação? Na hora que ela está copiando o material genético aqui, ela pode haver falhas dessa cópia. É igual quando alguém está copiando alguma coisa, do quadro, está copiando alguma coisa do quadro, de repente se distraiu, copiou alguma coisa errada, a informação já vai ficar diferente, né? Então, mais ou menos, o que acontece na reprodução, fazer a cópia de material genético, pode haver falhas, e aí vai ficar diferente a informação. Então, a partir daí que surgem as mutações, né? Uma mutação pode ser útil para, de repente, para produzir uma nova substância, ser mais resistente, ou pode não fazer nenhum efeito, ou pode ser deletéria, pode ser ruim, pode levar à morte aquela célula, pode ser prejudicial. Então, isso é o acaso, né? As mutações acontecem ao acaso. E a seleção natural seleciona aquelas mutações que são favoráveis. A ideia é essa. Então, quando uma bactéria se torna resistente aos medicamentos, significa que as pessoas estão tomando os medicamentos e aí muitas morrem, mas algumas sofrem mutações nesse processo de reprodução que modificam né, a constituição, muitas vezes, da bactéria, ela já não é mais a mesma, e muitas vezes perde o efeito daquele medicamento. Por isso, o perigo de ficar tomando muito, né, antibiótico, tomando de forma errada, tomando sem receita, sem passar pelo médico, e, né, vai causar bactérias super bactérias, né? Inclusive, tem a ideia de que daqui 50 anos, mais ou menos, os remédios que a gente tem hoje, os antibióticos que a gente hoje, podem não ser suficientes para combater as bactérias, porque eles vão ficar ultrapassados, as bactérias vão ter evoluído. Isso vai ser mais ou menos, mais cedo, né, ou mais tarde, devido à forma como a gente hoje lida com esses medicamentos, de forma errada, né, o excesso de medicação, né, automedicação, pode causar isso ainda mais rápido, né? A gente vai ter que buscar novas formas de combater as bactérias, criar novos antibióticos, né? Ou ter outros tipos de tratamento, por conta dessa resistência que elas vão adquirindo com o tempo, né? Um processo evolutivo, tá? E é uma das provas da evolução. A reprodução sexuada, que muitos autores dizem que não existe reprodução sexual em bactérias, porque ela não tem não existem gametas, que são os células reprodutivas, nada disso. Tem outros autores que dizem que existe, já que se existe uma troca de material genético, dá para considerar que é reprodução sexuada. Eu sou dessa última opinião, já que cria diversidade genética, cria essa troca de material genético entre os indivíduos, então eu considero que seja reprodução sexuada. Né? Isso é uma das vantagens também para poder dar uma certa condição de sobrevivência para elas. Né? Além da mutação, ainda elas podem trocar informações genéticas e ficar ainda mais, disseminar uma informação genética importante para outras e assim ter mais chance de sobreviver. Né? A transformação, o primeiro tipo de reprodução aqui, na verdade, ela pega material genético de bactérias que morreram. Então, bactérias que morreram, sobra o material genético lá no ambiente, ela consegue absorver trechos de material genético de bactérias que morreram e fazer isso compor, né, recombinar no seu material genético. Se aquela característica for uma característica importante, ela vai estar absorvendo, vai ter tendo vantagem por causa disso. Então, olha só como é que elas agem para poder ter essa vantagem. Né? A transdução significa, na verdade, que algum vírus pode transportar um trecho genético de uma bactéria para outra. Isso por um erro, na verdade, um erro no processo aqui. Os bacteriófagos são vírus que são especificamente causadores de problemas para as bactérias.
E a gente viu que existem dois tipos de ciclo, né? Ciclo lítico, que ele mata a bactéria, não só a bactéria, mas no caso do vírus que ataca a gente e causa problemas, ele está causando o ciclo lítico, que está levando a célula à morte. E o ciclo lisogênico mantém a célula viva, mas incorpora o DNA do vírus na célula que ele infectou, né? Então aqui é mais ou menos o contrário do ciclo lítico. Um vírus infectou uma bactéria, começou o processo de reprodução, só que misturou o material genético da bactéria com o do vírus. A célula morre, libera milhões de vírus. Alguns vírus vão carregar material genético da bactéria junto com eles. Se esse vírus infectar uma bactéria, ele vai colocar para dentro dessa bactéria uma sequência de material genético de outra bactéria, e não do vírus. E aí a bactéria pode fazer uso, né, recombinar com o seu material genético e ter já ter uma transferência desse material genético para ela. Né? Então, é como se fosse o vírus transportando de uma bactéria que ele matou o restinho do DNA da bactéria para outra bactéria. Também uma forma de criar diversidade genética, que é meio que também ao acaso, né? E a conjugação, que é outra forma, que as bactérias elas conseguem trocar entre si, por um tubinho, que elas constroem um tubinho de membrana plasmática entre elas, se ligam, e aí ela pode pegar, por exemplo, se ela tem uma condição genética que ela pode fazer uma cópia e transferir para outra. E assim, né, do outro lado também, elas podem trocar informação genética entre si por esse caninho aqui, que a gente chama de pilos, o pilissexual, né? E aí, isso pode trazer vantagem para as duas, né? Depois elas vão fazer reprodução assexuada e vão permanecer aquela sequência genética no seu DNA. Se isso for uma característica, uma sequência genética que dá resistência ao medicamento, ela consegue estar passando para as outras através da conjugação. Veja como elas são, é uma estratégia para se adaptar às mudanças, né, e às condições adversas pelo que elas estão passando, né? Elas, de repente, têm uma mutação que dá uma resistência e ela consegue passar isso para as outras que não têm essa mutação. É uma vantagem muito grande, né, da conjugação. Então, falando em doença, né, a gente vai falar de algumas doenças aqui, para depois vocês vão pesquisar sobre elas melhor, mais profundamente, né, mais aprofundado, para a gente poder fazer nossas atividades, né, mas eu só quero dar uma pincelada por cima das doenças que a gente mais vai falar, né, o botulismo, que é causado por uma bactéria que produz uma toxina, a toxina botulínica, geralmente ela está ligada a alimentos em conserva, enlatados, que a bactéria contaminou esses alimentos, e aí começa a produzir essa toxina, e a hora que a pessoa come, essa toxina é bem, bem poderosa, assim, né? Pode até causar parada respiratória, né? Então, o ideal é você não conservar alimentos de fonte duvidosa, né? De que está, de repente, passada a validade, está furada a lata, enfim. O palmito em conserva, que às vezes é tirado diretamente da natureza, tipo, né, o palmito de Jussara, às vezes ele é feito de uma forma que não tem nenhum controle sanitário para ver se está sendo feito direto, é um dos grandes causadores de botulismo, né. A hanseníase, também é chamada de lepra, né, a pessoa é o leproso, né, essa bactéria, ela pode ser passado de contato direto com a secreção de uma pessoa contaminada, mas também pode ser, e é o que está acontecendo mais hoje em dia, pessoas que comem carne de caça. Às vezes o animal tem a bactéria, está infectado, aí come como um animal de caça. Não passou também por nenhum processo de inspeção, né? As pessoas se contaminam com... Tá aparecendo casos de hanseníase desse jeito. Ou seja, além de ser errado caçar, né, porque é contra a lei, ainda por cima você está colocando essa doença em circulação novamente, sendo que é uma doença que tem, né, poucos casos que a gente tem conhecimento, e está surgindo casos assim, pessoas comendo carne de caça e aparecendo com hanseníase, né? Então, evitar esse tipo de situação, né? De se alimentar de carne de caça, principalmente, né? Evitar não, né? Não comer, né? Porque é errado. É previsto na lei que é crime, então, né? A meningite
de forma geral, todas as doenças, infecções que atingem as meninges, que são a membrana que envolve o cérebro e a coluna, a medula espinhal. E pode ser causada por fungo, bactéria, vírus. A meningocócica é causada por bactéria. E aí ela é uma das mais graves, né? É transmitida de forma pelas vias respiratórias, então quando a gente está falando, tossindo, as cutículas vão no ar, outra pessoa acaba tendo contato e pode se contaminar. E aí a pessoa tem febre alta, dor de cabeça, a rigidez de não conseguir encostar o queixo, né, aqui no peito, e pode avançar para uma forma mais grave, muito rápida, né, e causar problemas neurológicos ou levar à morte mesmo. Então, hoje a vacina é uma das melhores formas de você prevenir, né? Já tomando na infância, então eu vejo que diminui muito os casos, né? Na minha época, teve muita gente que pegou meningite e ficou com sequelas para o resto da vida. E a vacinação feita, né, que foi bem feita nas últimas décadas, deu uma boa melhorada na situação, né? Tétano também é uma outra doença que tem vacina para ela, a cada 10 anos tem que tomar um reforço, ou então quando você sofre um ferimento, um corte fundo e tal, é bom que tome uma antitetânica de novo, porque essa bactéria está no solo, e junto com o corte pode entrar sujeira e entrar a bactéria junto, né? E aí, depois que ela começa a se manifestar, ela causa parada respiratória, cardíaca, antes muita febre, dor e contrações involuntárias que a pessoa quase chega a quebrar né, deslocar articulações tão forte que são essas câimbras, vamos dizer assim, né? Então, a vacina é o principal meio de profilaxia. Existe e funciona, porque até a gente não tem muitos casos de tétano acontecendo. A peste bubônica, que causou tanto problema na história da humanidade, hoje também quase não tem caso. Né? Houve um caso na China de peste bubônica, no início da pandemia, mas parece que foi um caso isolado, é transmitido pelas pulgas do rato contaminado. Né? Então, evitar que esses animais se proliferem é a forma de combate da doença. Né? Então, lixões, tal, esgoto a céu aberto, tudo isso daí são lugares onde esses animais vão acabar se criando. Então, precisa evitar essas situações. Uma pessoa com peste bubônica ela vai começar a ter febre, muita febre, inchaço dos linfonodos. Linfonodos é o que a gente chama de íngua. Então, assim, imagina, embaixo do pescoço tem as linfonodos daqui, embaixo das axilas, nas virilhas, e né, inchaço nessas regiões indica uma infecção. Né? Tuberculose, problema pulmonar, né? A bactéria vai se desenvolvendo no teu pulmão, aí a gente está falando aí também, é transmitida pelo ar, a pessoa fala, pela sua tosse, acaba transmitindo. E aí vai começar a gerar problemas, tosse com sangue, né, dor, febre, e vai desenvolvendo cada vez mais até o momento que pode levar à morte também. E a vacina da BCG né, um tratamento, e o tratamento feito inicialmente, já quando a pessoa descobre que tem logo no início, trata com antibiótico, muito, o índice de cura é muito alto, né? A cólera é uma doença causada por uma bactéria que está na água contaminada, alimentos contaminados, que vai levar a pessoa a ter desidratação extrema por né, diarreia, vômitos e muita dor abdominal, né? Se ter saneamento básico na cidade, você já evita um monte dessa possibilidade de ter cólera, né? Então, esgoto tratado e não tomar água sem tratamento, né? Ferver ou ter água tratada com cloro, né? Lavar os alimentos antes de consumir, lavar as mãos, tudo isso são medidas que evitariam doenças como a cólera, né? Leptospirose é a doença que tu não liga a doença do rato, né? Porque ela é ela é transmitida pela urina do rato. A bactéria vai estar na urina dos ratos e tal. Pombos também, né? Podem transmitir leptospirose, que é a bactéria que está nessas secreções.
E o grande problema é a questão de que ela pode ser confundida com uma gripe, né? A pessoa tá com uma gripe, acha que tá com uma gripe forte, vai no médico e tal, febre alta, dor de cabeça, todos aqueles sintomas, só que ela pode evoluir muito rápido para problemas respiratórios graves, ter uma parada cardiorrespiratória, né? Então, é bem séria, porquanto ela pode ser confundida inicialmente com uma gripe, né? Então, assim, a região sul tem muitos casos, porque praticamente todo ano vai ter problemas de enchente. Aí a água sobe, ratos na água, né? A água contaminada com a urina do rato, casos de leptospirose aparecem. Então, o ideal é a pessoa não entrar em contato com água de enchente, né? Ter essa vigilância sanitária para evitar essa proliferação desses bichos, né? De ratos, pombos também, para evitar esse tipo de problema. Pombo, né? Aqueles pombos de criação, não os nativos, né? A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível, né, causada por bactéria. Daí a gente está falando aí de transmitido pelas relações sexuais, mas também a mãe pode transmitir para o bebê na hora do parto. Vai causar muita dor, ardência, produção de bastante secreção, de pus, né, por conta dessa infecção. E se previne como todas as DSTs, usando preservativo. E tem o tratamento com antibiótico, no caso a pessoa descobriu no começo, né, toma antibiótico. Mas já teve caso na Europa, uma super gonorreia que nenhum antibiótico resolvia. Resultado desse processo de bactérias se tornando cada vez mais resistentes a antibióticos, né? Então, é bom ficar de olho e evitar que essas doenças circulem. Assim como a sífilis, que é uma das doenças que estão se tornando mais comuns entre os jovens, né? Que ela é uma doença silenciosa, porque ela no início pode apresentar uma lesão, né, alguma ferida assim que não dói muito, depois ela acaba desaparecendo. Mas na doença não desapareceu, ela está indo para os seus outros estágios, né? E o terceiro estágio é o estágio neurológico, onde essa bactéria vai estar agindo no cérebro, né? E causando danos irreversíveis, né? Então, o ideal se tiver algum problema, já procurar logo no início. Se tiver alguma coisa estranha, já procura logo no início para ter tratamento com antibiótico, que aí vai ser de fácil solução. O problema é deixar as coisas rolarem até chegar na última fase dela, que os danos neurológicos muitas vezes não são irreversíveis, né? E sem contar que evitar, novamente, como toda DST, se previne com o uso de preservativos. Tá? Então, assim, essa desgraceira das doenças todas, tá? Falamos desse monte de problema, agora vamos ver um pouquinho que as bactérias também têm a sua importância. Eu vou dividir a importância delas em três partes: a importância econômica, ecológica e a importância médica. Vamos ver um pouquinho aqui a importância econômica. Então, pela capacidade de algumas bactérias fazer fermentação, a gente consegue produzir a gente está falando de queijos, iogurtes, coalhadas e tal, produzidos por lactobacilos, né, streptococcus, que tem uma importância econômica, já que você pode usar esse organismo para produzir, fazendo algo que pode ganhar um valor monetário em cima dele, né? Então, é graças à fermentação das bactérias que a gente tem esses produtos, né? Outra importância, a importância ecológica agora, é que as bactérias têm essa capacidade de fazer os ciclos bioquímicos, vamos dizer, ocorrerem, e sem isso não existe vida na Terra, né? Desculpa. O nitrogênio é uma substância importantíssima para a produção de proteínas. As plantas fazem isso. Mas se não tiver as bactérias para fazer do nitrogênio atmosférico transformar ele em nitratos, isso não vai acontecer. Então, existem bactérias que fazem a fixação do nitrogênio no solo, para que as plantas possam utilizar. Depois que as plantas utilizam, elas crescem, desenvolvem as proteínas que elas precisam para as suas células e vão crescendo. A gente consegue as proteínas comendo, né? Ou as plantas diretamente, ou outros animais que comeram as plantas e assim por diante, na cadeia alimentar, né? E aí vai passando a proteína para frente. Todo mundo vai se alimentando dessa proteína que tem nitrogênio na sua composição, graças às bactérias fixadoras de nitrogênio. Depois que a gente morre, aí a decomposição feita por outras bactérias
vai começar a desfazer a nossa matéria orgânica, vai começando, né, as moléculas, os compostos orgânicos mais complexos vão se desfazendo, ela vai liberando gás carbônico, água no ambiente, e existem as bactérias desnitrificantes, que vão pegando todo esse nitrogênio da decomposição e vão se alimentando disso e libera para o ambiente o nitrogênio que vai para a atmosfera, e aí o ciclo se fecha. Sem isso aí não tem vida na Terra, né? As proteínas são fundamentais, está no nosso DNA, está na nossa membrana plasmática, está em tudo. Proteína, né, é fundamental. E depende do nitrogênio, depende do trabalho dessas bactérias, das plantas e vários organismos envolvidos, né? Por isso que a gente não tem como, ser humano não tem como viver, depende totalmente desses ciclos que acontecem na natureza. E as bactérias são essenciais. Eu ainda podia dizer das bactérias que vivem no nosso intestino, ajudando a gente a absorver vitamina, né? Várias vitaminas, nutrientes dependem do trabalho das bactérias que estão no nossa flora intestinal, né? Mas é mais um exemplo. Ainda a gente pode também falar da importância médica, que é o uso de algumas bactérias para a produção de remédios, de antibióticos, que chama matar elas mesmas, né, como a neomicina, que é uma das mais utilizadas. Mas também a gente pode estar falando aí de produzir substâncias que a gente precisa. Por exemplo, a insulina, que é para usar, no caso das pessoas que o pâncreas da pessoa não produz insulina o suficiente, aí ela começa a acumular a glicose no sangue, daí precisa tomar insulina. Né? Então, como é que a gente vai fazer essa insulina? A gente pode usar as bactérias para fazer insulina. Como? A gente pega um recortezinho do nosso material genético, aquela parte onde produz, onde diz como é que faz insulina, corta ele, corta o DNA de uma bactéria e remenda nele. Faz essa recombinação, né, o DNA recombinante, com o trecho que a gente quer de interesse nosso, no caso aqui, por exemplo, para a produção de insulina. E aí essa bactéria vai ficar com um DNA modificado, com com esse enxerto de material genético que não era dela, e vai começar a produzir insulina dessa forma. Então ela se reproduz em grande quantidade, em grandes colônias, produzindo o que a gente quer, porque a gente consegue hoje fazer essa engenharia genética, né, de trabalhar com elas. Isso pode ser usado para várias coisas, né? Da produção de hormônios, de vitaminas, né? Sem contar a importância médica refletindo que as doenças que a gente já falou, né? Mas ainda tem um uso positivo dela na medicina, como o caso do DNA recombinante. Então é isso. No fundo, a gente vai ver que as bactérias são mais benéficas do que prejudiciais, né? Elas causam doenças sim, mas tem uma diversidade de situações onde elas são fundamentais para que a vida funcione no planeta, tá? Assim como todos os outros organismos que a gente vai estudar, certo? Então é isso. A princípio, na sala foi para a gente ter uma visão geral das bactérias e vou deixar para vocês esse vídeo e depois as atividades que vocês vão fazer em cima desse assunto, ok? É isso. Até a próxima.